Dia! Só pode estar animado depois da flexões, né? Alongamentos, relaxamento também, né? Por que não? Eu aproveitei, eu estava com a dorzinha nas costas ali e fiz um alongamentozinho para ver se passava, né? Porque assim, quando a gente vai completando assim 29 anos, aí ninguém é mais um garotinho, né? Depois dos 29 que eu estou completando agora, não, estou com 28 agora, vou completar 29 dia 25, certo? Então, não dá mais, né? Nós temos que alongar. Bom, como o professor Fábio falou, hoje a aula é de Geometria Espacial 2, Pirâmide, Cone e Esfera, certo? Lembrando novamente, já dei aula aqui a respeito de geometria plana, falei o quanto é especial a geometria plana, né? No Enem. Na última aula, nós falamos sobre cubo, paralelepípedo, prisma de forma geral e cilindro, também cai muito. E esse assunto de hoje também é um dos mais recorrentes no Enem, ok? Bom, primeiro vamos fazer uma revisãozinha aqui sobre a pirâmide, né? O que é que seria uma pirâmide? Pirâmide é um sólido, né? Eu posso dizer também que pode ser o que? Um poliedro, certo? Onde a base ele vai estar num plano e cada ponto desse plano vai estar ligado, né, essa base vai estar ligada a um ponto em outro plano. A qual esse outro ponto nós chamamos de vértice. Certo? Ah, professor, então quer dizer que a pirâmide ela vai ter uma base que pode ser o quê? Um quadrado, um hexágono, um pentágono, um octógono, não importa. E vai ter um ponto que nós chamamos de vértice que vai estar em outro plano. Ao ligar, né? Ao ligar cada ponto, né, os vértices desse plano que faz a base a esse vértice, nós formamos triângulos. Então a base é um polígono, que também pode ser um triângulo, certo? Mas a base é um polígono, mas as suas faces laterais são todas triângulos, certo? Então nós temos aqui os elementos de uma pirâmide, ó. Está aqui uma pirâmide, essa pirâmide tem base quadrada. Então, por isso que nós chamamos de pirâmide quadrangular. Se tivesse um hexágono, hexagonal, tivesse um triângulo, pirâmide triangular e assim por diante. Certo? Ó, quais são os elementos? A aresta da base, que eu chamei aqui de L, ok? A altura, que é justamente esse segmento que vai do vértice ao centro, formando o ângulo de 90 graus. A aresta lateral, e aí nós temos dois elementos na pirâmide, principalmente quando nós vamos trabalhar a área lateral, que normalmente os alunos confundem muito. E também tem muita dificuldade. Por quê? Porque para calcular um dos elementos, você tem que usar o teorema de Pitágoras. E para calcular o outro, depende do tipo de base. Então vamos ver aqui isso, porque depende do tipo de base, isso é importante. Professor, o que é que mais cai a respeito de pirâmide no Enem? Ainda bem que o que cai é volume, que é a área da base vezes a altura. Então não esqueçam, volume, área da base vezes a altura. E no caso da pirâmide, nós temos que dividir por quanto? Por 3. Beleza? Ainda bem, mas vamos rever tudo, vai que cai outra coisa, né? Bom, então o que acontece? Ó, vocês estão percebendo aqui a altura, né? Aqui do outro lado também. A altura do centro de onde parte a altura. A lateral, nós chamamos de apótema da base. Certo? Então, o que é o apótema? O apótema é um segmento de reta que vai do centro ao lado. Nós chamamos de apótema da base. Esse aqui é que é o complicado, porque depende de figura para figura. E o que nós precisamos realmente para calcular a área lateral é do chamado apótema da pirâmide. Professor, por que nós precisamos desse? Porque se a área lateral, né, se as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, como é calcular a do triângulo?
Base vezes a altura dividido por 2. E justamente a altura é esse segmento aqui de reta. Então, nós precisamos dele. Como é que calcula ele? Através do teorema de Pitágoras. Está vendo o triângulozinho retângulo aqui? Precisa da altura, precisa do apótema da base, para poder conseguir encontrar o apótema da pirâmide. Se não estiver dado na questão, certo? Se estiver dado, fica mais fácil. Bom, então vamos aqui. Área lateral, área da base, é a área do polígono da base. Vocês viram lá em geometria plana. Se for um quadrado, A ao quadrado. Se for um hexágono, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Se for um triângulo equilátero, A ao quadrado, raiz de 3 por 4 e assim por diante. A área lateral, perímetro da base, olha aqui a importância. Perímetro da base vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2. Professor, não entendi por que o perímetro da base. Porque as faces serão todas iguais. Depois que você calcular uma, você tem que multiplicar pela quantidade de lados que tem a base. Que é a mesma coisa que calcular o perímetro da base e multiplicar pelo apótema. E aí, como eu falei para vocês, o apótema, ele vai unir, o apótema é isso aqui, da pirâmide. Ele vai precisar do apótema da base e da altura. Então, para calcular, eu preciso usar o teorema de Pitágoras. Professor, como é que acha esse apótema da base? Aí depende. Se for um quadrado, é a metade do lado. Se for um triângulo equilátero, é o lado raiz de 3 por 6. E se for um hexágono, é L raiz de 3 por 2. E aí você tem que saber isso aí. Ok? Professor, de onde é que vem isso? Da seguinte maneira, o quadrado está bem evidente aqui, né? É a metade, Só que no triângulo equilátero, o que é que acontece? Esse apótema fica a 1/3 da altura. Como a altura é L raiz de 3 por 2, vezes 1/3, fica L raiz de 3 por 6. Então, se você, eu acho que não tem no material. Anotem isso aqui, tá certo? Os apótemas da base, quando é um quadrado, um triângulo equilátero e um hexágono, para calcular justamente a área lateral de uma pirâmide. Caso você não tenha justamente esse apótema da pirâmide, que na maioria das vezes não vem. Ok? Anotem aí que é importante. Se você lembrar de onde é que vem, você, não precisa nem decorar. Isso aí é coisa para não decorar. Isso é coisa para você pensar. É o quadrado, é a metade. O hexágono é a própria altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 por 2. E no triângulo é 1/3 da própria altura. Porque justamente o centro de gravidade em relação ao lado fica a 1/3 da altura. Ok? Vamos lá. Volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Então, volume 1/3 da área da base vezes a altura. Isto aqui, essa fórmula, vocês não podem esquecer que é o que mais cai. Volume de sólidos. Tetraedro regular. Certo? O que é um tetraedro regular? É uma pirâmide onde todas as faces são triangulares. Triangulares em formato de quê? Esses triângulos são equiláteros. Né? Tetraedro justamente porque são 4. Então, tem 4 triângulos equiláteros. Então, pontos importantes do tetraedro. A altura, que é a raiz de 6 por 3. O volume, que é ao cubo raiz de 2 sobre 12. E a área total, que é ao quadrado raiz de 3. Também isso já tem no material de vocês. Ok? Vocês podem até testar através dessa figura aqui, desse desenho, puxar uma altura e a partir daí tentar encontrar estes resultados. Porque você realmente conseguindo encontrar esses resultados, você não esquece mais. Certo? Porque muitas coisas, principalmente geometria, não adianta você querer decorar.
adianta você saber como chegar, certo? Que aí pronto, é para a vida toda, certo? Bom, agora vamos falar sobre cone. O que é o cone? O cone tem o mesmo princípio da pirâmide. A base fica num plano e nós temos um outro ponto em outro plano. Só que a base do cone é o quê? Um círculo, né? Uma circunferência. Então, nós temos aqui o conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo, que é a base, a um ponto fora do plano em que ele está contido. Então, nós temos aqui o cone. Parecido com a pirâmide, né? Só que a base é um círculo. Quais são os elementos? Nós temos que ter o raio, a altura e também a geratriz, né? A geratriz, com a altura e com o raio, forma o quê? Um triângulo retângulo, onde eu posso justamente utilizar o quê? O Teorema de Pitágoras, né? Quais são as fórmulas para calcular a área e volume do cone? Área lateral, πRG. Você abrindo aqui o cone, ó, você vai ter o quê? Um setor circular, certo? Então, a área lateral é π, que aí você pode vir na questão ou não, para substituir por 3,14 ou 3, né? O raio do cone e a geratriz. Se não tiver a geratriz, o que você tem que fazer? Usar Pitágoras, né? Porque a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o raio ao quadrado. A área total é a área da base, que é a área de um círculo, somado justamente à área lateral. Então, somou a área da base com a área lateral, nós temos justamente a área total. E o volume, ó, está cortado aqui, mas o volume é 1/3 da área da base vezes a altura também. Tanto da pirâmide quanto do cone, volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Na pirâmide, a base pode ser um quadrado, um pentágono, um hexágono, um octógono, o que for. Já no cone, não. A área é um círculo, então já substitui aqui por πr ao quadrado. Ok? Bom, eu coloquei aqui um exemplo. Um copo tem forma de um cone com altura 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deve ser. Então, ele tem um cone e ele vai encher com suco e com água, contanto que a quantidade de suco seja a mesma quantidade de água. Se nós temos um cilindro, por exemplo, era muito fácil achar esse x, né? O x era o quê? A metade. Porque o cilindro normalmente o quê? Ele é reto. O cone não. O cone, como ele tem, ó, esse formato, a gente não pode afirmar que é na metade. Ok? Não pode afirmar que é na metade. E aí, como é que resolveria uma questão dessa? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos calcular o volume total. Porque para calcular o volume total, só precisa de quê? Do raio e da altura. Então, volume, π, r ao quadrado, né? Área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, eu tenho que o volume desse cone geral é 24π. A partir daí, a gente começa a pensar da seguinte maneira. Ora, se eu quero ter a mesma quantidade de suco e de água, e o total é 24, então eu tenho que ter o quê? 12 para a água e também tenho que ter o quê? 12 para o suco. Concorda? Beleza. Mas, mesmo assim, fica complicado encontrar esta altura. E aí vocês podem utilizar algo também da geometria plana. Algo da geometria plana. Porque é o seguinte, como eu tenho um corte aqui, digamos assim, nesse cone,
se eu passar uma seção reta, o cone menor é proporcional ao cone maior e vice-versa. O cone maior é uma ampliação do menor e o cone menor é uma redução do maior. Então, eu consigo fazer o que nós chamamos de proporção entre os lados e também o volume. Olha aqui como é que será. Ó, o volume do maior está para o volume do menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor. Só que lembrando, elevado ao cubo. Quem teve na aula aqui de geometria plana, nós vimos que se duas figuras são proporcionais, tipo, um lado é 2 de uma figura e o outro lado é 6, ou seja, o lado da segunda é 3 vezes maior do que o da primeira, se for perímetro, multiplicaríamos por 3. Se fosse área, multiplicaríamos por 3 ao quadrado, porque é área. E se fosse volume, multiplicaríamos por 3 ao cubo. Então, não esqueçam, sempre que estiver trabalhando com área, quadrado, volume, cubo, que é o que aconteceu aqui, ó. Se eu pegar o volume do maior e dividir pelo volume do menor, vai dar justamente as medidas que são lineares, que é justamente a altura do maior, que vale 8, ao cubo, e a altura do menor, que vale x, elevado ao cubo. Essa razão, ela é sempre constante. Então, você pode utilizar isso para as medidas lineares, você pode utilizar isso para a área, e você pode utilizar muito isso para volume. Então, vai ficar o quê? O volume grande, já calculamos, 24π. O que nós queremos encontrar, que é esse pequeno aqui, ó, tem a metade, 12. 8 ao cubo, x ao cubo. Essa divisão dá igual a 2. Eu vou ter, então, quando fizer aqui meus extremos, que 2x ao cubo é igual a 8 ao cubo, que dá 512. E aí eu divido 512 por 2, que dá 256. E aí eu vou tirar a raiz cúbica de 256. Como é que tira a raiz cúbica de 256? Eu tenho que separar os termos de 3 em 3. Então, fatorando 256, né? 256 por 2 vai dar 128. Por 2 vai dar 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, até chegar no 1. Eu vou separando de 3 em 3, eu vou ter, ó, 2 ao cubo, esse aqui vai sair. 2 ao cubo, esse aqui vai sair. 2 ao quadrado, esse vai ficar. Porque só sai se eu tiver um fator elevado ao cubo. Então vai ficar o quê? Um 2 sai, o outro 2 sai, e esse 2 ao quadrado fica. Então a resposta é 4 raiz cúbica de 4. Ok? Copinha aí. Vou tirar uma foto. Que esse exemplo aí não tem na apostila, certo? Pronto. Ó, só lembrando, né? Mesmo não tendo na apostila, né? Essa aula e o material estarão disponíveis no site, né? Do Alcance. Ok? Depois, junto com os slides e todas as resoluções, né, Fábio? Pronto. Às vezes não dá tempo para resolver todas as questões, principalmente matemática, mas lá no site vai ter os slides com todas as resoluções, ok? Para vocês tirarem dúvidas. Podemos passar? Bom, esfera. Bom, na esfera o que é que eu tenho? Eu tenho uma superfície, certo? Um sólido também, onde a partir do centro para todas as direções nós temos a mesma distância, certo? E essa distância é o que nós chamamos de raio. Se eu pegar uma esfera e cortar, qualquer seção em uma esfera se torna o quê? Círculos. Então, cortei, fiz seções retas, né? Em uma esfera,
eu vou ter justamente círculos. Bom, então está aqui, mostrei aqui o sólido, uma esfera, onde a principal ferramenta que eu tenho para calcular área e volume é justamente o raio dessa esfera. Qual é a área dessa esfera? 4πr ao quadrado, e o volume é 4πr ao cubo dividido por 3. Então, 4/3 de πr ao cubo. Então, em relação à esfera, a única coisa que vocês precisam ir atrás para calcular área e volume é justamente o raio. Ok? Bom, aí eu tenho aqui algumas particularidades da esfera. Primeiro, hemisfério. O que é que seria hemisfério? Seria uma esfera cortada ao meio. Então, se eu tenho uma esfera cortada ao meio, é o que eu chamo de hemisfério. Qual seria a área? 3πr ao quadrado. Isso aqui seria justamente a metade da área da esfera somado à área do círculo que vai se fazer aqui embaixo. Ó. Volume, 2/3 de πr ao cubo, porque é justamente a metade do volume da esfera original, certo? Outro fato interessante aqui na esfera é o fuso esférico. O que é que seria o fuso esférico? Seria só essa casquinha aqui, ó, como se fosse um gomo de uma laranja, mas você pega só a casca, certo? Esse fuso esférico, ó, ele tem πr ao quadrado como área, porque é a área de círculo, só que ele depende de quem? Deste ângulo, dividido por 90 graus. E da cunha esférica. No fuso, nós estamos procurando apenas a área referente à casca. Na cunha esférica, não. Nós estamos procurando o volume desse, como se fosse o gomo da laranja. Certo? E esse volume é justamente πr ao cubo vezes alfa dividido por 270. Vocês podem até, em vez de decorar a fórmula, aprender justamente isso aqui, ó. O total de uma esfera tem 360 graus. Aí você faz uma regra de 3. 360 equivale à área toda. 4πr ao quadrado. O ângulo alfa, que é o ângulo referente ao fuso, representa x. Meios extremos, você resolve. Isso serve para a área, como serve também para o volume. 360 graus, que é o ângulo completo da esfera, tem volume 4/3 de πr ao cubo. Então, alfa representa x. Então, você também fazendo essa regra de 3, entre a parte e o todo, você consegue também tanto calcular a área, quanto calcular o volume. Ok? Vamos aqui para os exercícios. 1. Isso aqui é fácil, né? Muito fácil isso. Enem 2012, adaptado. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas, essas planificações dessa caixa. Então, nós temos aqui as planificações. Quais os formatos das caixas, respectivamente, da esquerda para a direita? Aí eu pergunto, essa primeira figura tem a planificação de quê? Todos estão chegando no cilindro? Ó, círculo, o que é um cilindro? É um sólido que tem duas bases paralelas em formato de círculo e a área lateral, né, a face lateral, ela se transforma em paralelogramo. Se for reto, se transforma em retângulo. Beleza? Então, aqui é um círculo. O segundo é o quê? O sólido é um prisma pentagonal, né? Ó, a base são 2 pentágonos e as faces laterais são em forma de paralelogramo, que como aqui é reto, são retângulos, ok? Então, o prisma reto tem duas bases iguais
e as faces laterais são em forma de retângulo. E por último aqui eu tenho o que? Esse filme é repetido. Tá enganchado? Oi, oi, pronto. Então a pirâmide, né? Então a resposta fica o quê, pessoal? Letra A. Ok? Como diz o nosso colega da língua portuguesa, de amor, né? Bom, aqui, na figura estão representados dois copos de formato distintos, mas com círculo de bases equivalentes. Aí nós temos o quê? Um cilindro e temos que figurar essa aqui? Cone. São valores possíveis para os volumes totais dos copos 1 e 2 nesta ordem? E aí, o que é que vocês acham? 30 e 10. Por que 30 e 10? Show! Massa! Olha aqui o que o colega falou, o colega de vocês, ó. Pessoal, se vocês têm, vamos começar pelo cone. Se você tem um cilindro e um cone, onde eles têm a mesma base e a mesma altura, o volume do cone é a terça parte do volume do cilindro. Aí, professor, isso serve também para pirâmide? Serve. Se a pirâmide tiver a mesma base e mesma altura de um prisma, o volume da pirâmide é a terça parte do volume do prisma. Isso auxilia e muito. Olha aqui como auxilia aqui. Você só precisa fazer a seguinte relação. Você vai pegar o primeiro e dividir por 3. Vai ficar o quê? 30 por 3 dá 10. Então a resposta justamente é a letra B, né? Olha aqui, ó, para mostrar a vocês, ó. Volume do cilindro, πr ao quadrado h. Volume do cone é o mesmo, só que dividido por 3. Isso auxilia bastante. Se o cone e o cilindro tiverem a mesma base, a mesma altura, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Enem de 2001. Um fabricante de brinquedos recebeu o projeto de uma caixa que deverá conter 5 pequenos sólidos colocados nessa caixa. Então, ele vai pegar 5 sólidos e colocar dentro dessa caixa. Aí fala o seguinte: os sólidos são fabricados nas formas de um cone reto de altura 1 e raio 1,5, um cubo de aresta 2, uma esfera de raio 1,5, um paralelepípedo retangular reto de dimensões 2, 3 e 4, um cilindro reto de altura 3 e raio da base 1. Aí ele pergunta, o fabricante não aceitou o projeto, pois percebeu que, pela abertura dessa caixa, só poderia colocar os sólidos tipos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que montar praticamente essa caixa e perceber qual sólido passará pela abertura. Ok? Então vai ficar o seguinte, ó. Essa aqui é a minha caixa. Notem, a altura da caixa vale 5. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Quando dobrar isso para cima, puxando para cima, a altura 5, não é isso? Percebeu? Esse 6 vai virar para cá e esse outro 6 vai virar para cá. O 4 vai virar para cá e o outro 4 vai virar para lá, ficando uma abertura. Como é que fica essa abertura? Fica assim, ó. Fica melhor visualizar agora? Aqui eu tenho 15. Como eu tenho 6 desse lado, 6 do outro, sobrou 3. Aqui eu tenho 10. Como sobrou 4 desse lado e 4 desse lado, me sobraram apenas 2. Aí vamos ver o que é que passa aí.
Passa um cone de altura 1 e raio da base 1,5. Lembrando, o raio de 1,5 dá um diâmetro de quanto? De 3, né? Obrigado, Fábio. E a altura 1, passa ou não passa? O que é que vocês acham? Passa não? Passa. Passa sim. É porque vocês estão querendo fazer assim, ó. Mas se você fizer assim, ele passa. Concorda? Olha aqui, ó. 1,5 de base. Passa no 3. 1 de altura. Passa aqui, ó. Ao invés de você colocar o cone deitado, você vai colocar o cone pé. Assim, ó. Ao invés de você passar ele assim, ó, que ele não passa no 2, você vai colocar ele no outro sentido. Aí ele passa. Ok? Muitas pessoas erraram esse item porque só pensou assim, ó. Onde ele engancha onde? No 2. Porque se o diâmetro é 3, o 3 não passa. Mas se você virar, ele passa. Ok? Então, 1 passa. Um cubo de aresta 2. Um cubo de aresta 2 também passa, né? Passa o que mais aí? Passa um cilindro reto de altura 3 e raio da base 1. Passa? Então, o que é que não passa aí? Pronto. 1 passa, o 2 também passa, né? Uma esfera de raio 1,5 passa. Quando a esfera tem um raio 1,5, ela tem 3 de diâmetro. Só que o problema da esfera é o seguinte, ela tem 3 em todas as direções, aí ela engancha, não passa. 4, vai passar, não é? O 5 também. Então a resposta é a letra C. A única que não passa é a esfera de raio 1,5. E o 1 só passa se você mudar a posição. Se não mudar a posição, ele não passa nesta abertura. Ok? 4. Uma folha de papel colorido com forma de um retângulo de 12 centímetros de largura e 15 de comprimento será usada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular, regular, cuja aresta da base mede 8 e cuja altura mede 3. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará de papel colorido? Bom, ele vai revertir. Se ele vai revertir, significa que eu vou ter que fazer o quê? Calcular quanto eu tenho de papel e qual a área da minha pirâmide. Para calcular a área da pirâmide, eu preciso de quê? Calcular a área da base, mas também calcular a área lateral, né? Vamos lá. Está aqui a pirâmide, ó. 3 de altura, 8 de aresta da base. Já calculei a apótema. Como a base é um quadrado, o apótema da base vale 4, porque é a metade do 8. Lembrando, quando cai pirâmide, normalmente a base é sempre quadrada. Quando cai pirâmide, a base é sempre quadrada. E aí você já sabe, se precisar calcular esse Gzinho aqui que eu chamei, que seria o apótema, né, da pirâmide, você tem que, esse pedaço aqui é metade desse. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, área da base. Área do quadrado, 8 vezes 8, 64. Ok? Vou calcular agora a área lateral. Mas para calcular a lateral, eu preciso de quem? Desse G aqui, ó. Que está difícil ou está fácil? Se o triângulo é retângulo 3, 4, esse G só pode ser o quê? 5. Não esqueçam desse triângulo retângulo. Triângulo 3, 4, 5. Ele reproduz várias vezes, ó. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e assim por diante. Calculando ele aqui, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tira a raiz de 25, que é igual a 5. Área lateral,
perímetro da base, ou seja, 8 vezes 4, ó, multiplicado pelo 5, que é o G, dividido por 2. Então, a lateral será 80. Então, qual será a minha área? Será o 64 somado com 80. Qual é a da folha? 12 por 15, 180. Então, vai te sobrar, não vai? O que é que vai sobrar? 180 menos 36. Resposta, letra E. Copiem ou batam foto aí. Aqui é uma questão que envolveu a lateral. Aí precisou usar aquela forma que nós vimos anteriormente, né? Podemos? Bom, quinta questão, adaptada. Ele diz que tem, só resumindo aqui, né? Ele diz que tem uma fábrica que produz velas de parafina em forma de pirâmide. Essas pirâmides, elas formam uma pirâmide só, e ele depois afasta digamos assim, esses pedaços da pirâmide. Afasta com 1 centímetro entre elas. Então, com esse 1 centímetro, o que é que forma? Eu tenho uma pirâmide pequenininha aqui e tenho 3 troncos de pirâmide. Certo? Professor, a gente vai precisar usar tronco de pirâmide? Não, a gente não vai usar isso não. Bom, aí ele fala o seguinte: se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, então ele quer tirar esse pedaço e quer ficar só com o resto, que tem 1,5 centímetro de aresta à base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina? Então, ele quer saber quanto é que ele vai gastar com parafina, ou seja, qual o volume em litros que ele vai gastar com parafina se ele não fizer a parte de cima. Lembrando, qual a base? 6 por 6. Então, a base é 1 quadrado. A altura total é 19, mas eu tenho 3 espaços de 1 centímetro. Então, na verdade, a pirâmide tem quantos centímetros de altura? 16, né? E esses 16 foram divididos em quantas partes? 4 partes. Então, uma resolução. O volume será o volume maior, que é o volume todo, menos o volume daquela pirâmidezinha pequenininha lá de cima. Certo? Volume da maior, área da base vezes a altura. Como a base é 1 quadrado, 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 16, porque o total é 19, mas tem 3 espaços de 1 centímetro, né? Dividido por 3. Então, esse volume será 192. Volume da menor, área da base, ele fala que é 1,5, aquele lateral daquela pirâmide, né? Da aresta daquela pirâmide. A altura é 4. Por que a altura é 4? Porque o total é 16 e foi dividido em 4 pedaços. Então, cada pedaço ficou com a altura de 4 centímetros. E aí eu consigo encontrar que o volume da menor é 3 centímetros. Então, o volume total que eu quero será o 192 menos o 3. E aí eu vou ter 189 centímetros cúbicos. Na versão original do Enem, ele queria em centímetro cúbico. Só que na adaptada aqui que foi feito, que é em litros. Então, para transformar de centímetro cúbico para litro, eu ainda tenho que dividir por 1000. Centímetro cúbico para litro divide por 1000. Por quê? Porque centímetro cúbico eu transformo para decímetro cúbico, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, vai ficar 0,189 litros, que é a letra B de bola.
lá para a gente não errar nenhuma questão de geometria espacial nesse Enem, viu? Nenhuma. Porque a parte de geometria espacial, principalmente, pessoal, são as consideradas fáceis e médias. Esse é o problema. Tirando as mais complicadinhas de geometria plana que tem algumas que envolve colocar uma figura dentro da outra, né? Figuras circunscritas e inscritas. Essa parte é considerada fácil ou média. Então, são questões que não podem ser perdidas na área de matemática, certo? Próxima. Bom, uma ampulheta é formada por dois cones de revolução iguais, com eixos verticais e justapostos pelo vértice, o qual tem um pequeno orifício que permite a passagem de areia da parte de cima para a parte de baixo. Ao ser colocada para marcar um intervalo de tempo, toda a areia está na parte de cima. Então, toda a areia está na parte de cima. E 35 minutos depois, a altura da areia na parte de baixo. E 35 minutos depois, a altura da areia na parte de cima reduz-se à metade. Então, ele vai se esvaindo, né? Vai descendo, até que a altura da de cima se reduz à metade. Como mostra a figura, supondo que em cada minuto a quantidade de areia que passa no cone de cima para o cone de baixo é constante, em quanto tempo mais toda a areia passará para a parte de baixo? Bom, e aí, alguém tem uma ideia? Vamos lá, aqui é o que eu tenho, ó. Início e fim. O que é que eu posso dizer entre esses dois? Que independente da quantidade, esses volumes são proporcionais. Parecido com o quê? Parecido com aquele exemplo que eu dei, né? Então, eu vou ter, ó, que o volume deste, dividido pelo volume desse, é igual à altura do primeiro, dividido pela altura do segundo. Professor, eu poderia fazer também pelo raio? Também poderia. Se você pegar o volume do primeiro e dividir pelo volume do segundo, pode ser também igual ao raio do primeiro, dividido pelo raio do segundo elevado ao cubo. Tanto você pode fazer pela altura, como pode fazer pelo raio. Como aqui eu não tenho raio, eu faço pela altura, certo? Então, qual a relação que eu encontro? Que o volume 2 é o volume 1 dividido por 8. Eu encontro que o volume 2, que é esse aqui, ó, é o primeiro volume dividido por 8. E aí você faz justamente agora uma regra de 3. 35 minutos eu levei, né, para, digamos assim, descer 7/8 do volume 1. Quantos minutos levará para descer 1/8, que é o que falta? Professor, eu entendi não. De onde é que saiu esses 7/8? Repetindo aqui, ó. Eu encontrei que o volume desse é esse volume dividido por 8. Ou seja, 1/8 do que tinha. Então, o que desceu, ou seja, o que tinha aqui que levou, o que tem aqui embaixo que desceu, que levou 35 minutos, equivale a 7/8. E agora a gente faz meios extremos. Vai ficar 7/8 vezes V1 multiplicado por x, igual a 35 vezes 1/8 multiplicado por V1. Aí eu já posso eliminar aqui, ó, 8 com 8, V1 com V1. Aí sobra só o 7x igual a 35. Então, vai levar 5 minutos. Vai levar 5 minutos para o restante, letra A. Vai levar 5 minutos para o restante descer da ampulheta. Copiem aí, eu tiro em foto.
Ok? Vamos lá. Próxima. Sétima, Enem de 2010. Um arquiteto está fazendo, olha aqui, ó, já tem um desenhozinho do triângulo, retângulo no cone. Possivelmente eu vou ter que usar, não é? Porque foi dado a geratriz, né? Então, um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá ser instalada a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28, então essa área aqui, ó, terá 28,26 metros quadrados, considerando π igual a 3,14, a altura H será igual a. O que é que eu devo fazer nessa questão? Pessoal, nessa questão, ele forneceu a área do quê? A área da base. Porque vai ter que iluminar 28,26 metros quadrados. Ele deu o resultado da área da base. Então, esse 28,26 equivale a quê? A πr ao quadrado. Professor, para que eu estou atrás desse raio? É porque com o raio, com a geratriz, usando o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar quem? A altura. Vai ficar o seguinte. 28,26 é igual a π, ele diz que substituísse por 3,14 vezes r ao quadrado. Dividindo, vai dar 9. E a raiz de 9 é igual a 3. Novamente, eu tenho um triângulo que 3, 4, 5. Então, a altura justamente vai ser 4. Letra B de bola. Então, quando tem algum triângulo que tenha pelo menos um 5, ou um 3, ou um 4, suspeitem que vai estar trabalhando com o triângulo 3, 4, 5. Ou ter 6, 8, 10, certo? Ou 9, 12, 15, e assim por diante. Sempre múltiplo do 3, 4, 5, normalmente, quando você está trabalhando com o triângulo retângulo, suspeite logo que tem essas medidas, certo? No caso, a geratriz valia 5, e aí nós estávamos procurando a altura, vocês viram que a altura eram todas o quê? Todas sem raiz, não é? Então já dava para suspeitar que o raio seria 3 e a altura seria 4. Seria um ótimo chute, para quem não lembrasse, certo? Próxima. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, isso aqui caiu no Enem de 2010. Os diâmetros deles seriam a razão, aí que ele colocou os diâmetros, né? Toda a água, 1.385 quilômetros, isso aqui é o diâmetro. Água doce, 406 quilômetros. Água subterrânea, 272 quilômetros, isso é o diâmetro. O raio é a metade, né? E água doce superficial, 58 quilômetros. Aí ele pergunta, a razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, que é a água doce que tem 58 quilômetros de raio, ou de diâmetro, então 29 de raio, e da água doce do planeta, que equivale a 406 quilômetros de diâmetro, ou seja, 203 quilômetros de raio, é. Então, vamos fazer o quê? Calcula o volume de um dividido pelo volume do outro. Vai ficar o seguinte, ó. V1 sobre V2 é igual a 4/3 de π, o raio do primeiro ao cubo, dividido por 4/3 de π, o raio do segundo ao cubo. 4/3 vai embora com 4/3, π vai embora com π, sobrou quem? Os raios. Um raio é 29, o outro é 203. Antes de elevar o cubo, já que tem cubo em cima, cubo embaixo, faça logo a simplificação para ficar mais fácil. Simplificando 9 com 203 dá 1 sobre 7. Aí sim, 1 ao cubo dá 3, 7 ao cubo é igual a 343, letra A. Ok? Batam foto ou copiem aí.
Oi? Porque volume. Quadrado, área. Certo? A diferença, e claro, tem um 4/3, né? Mas a fórmula da área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Volume, 4/3 πr ao cubo. Sempre volume, imagine já o cubo, certo? Porque normalmente a gente está pensando já justamente nas 3 dimensões. Bom, nona. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de hemisfério. O que é hemisfério? Metade de uma esfera. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou outro tipo no formato de cone. Só que o cone tem mesmo raio, tá vendo? E aí ele quer saber o quê? A altura. Ele tem que servir a mesma quantidade, ou seja, o mesmo volume que ele servia no hemisfério, ele tem que servir agora o champanhe no mesmo volume no cone. Aí com isso ele quer saber o quê? Qual é a altura que ele tem que encher a taça para ficar com o mesmo volume. Então o que é que eu vou fazer aqui? Nós temos que fazer, calcula o volume da esfera, e o volume da esfera, ou do hemisfério, né? O volume do hemisfério será igual ao volume do cone, onde o volume do cone eu não sei qual é a altura. Então ficaria assim, ó. O volume do hemisfério é igual ao volume do cone. Quem é o volume do hemisfério? A metade do volume da esfera. Então vai ficar 1/2 vezes 4/3 de πr ao cubo. Como o raio é 3, 3 ao cubo. Isso aqui será igual a 1/3 da área da base do cone. O raio também é 3, então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes h, que é o que eu quero. Já posso eliminar muita coisa aí, né? Eu já posso cortar esse 3 aqui de baixo com esse 3 aqui de baixo. Eu já posso eliminar esse 3 ao quadrado com esse 3 ao cubo, sobrando 3. Eu posso cortar o 4 com esse 2, ficando 2. Então vamos cortar aí algumas coisas. Ficou isso aí, ó. Corto o π com π. Corto o 3 com 3. Divido o 4 por 2, fica 2 lá em cima. Elimina esse 3 ao quadrado com esse 3 ao cubo, aí fica só o 3 embaixo. E aí de um lado vai ficar o quê? 6 centímetros. Depois que cortar tudo, sobrou só o 6. Sobrou mais nada. Então a resposta é a letra B de bola. Batam foto aí. Bom, a décima, a gente faz todos os exercícios de aprendizagem, né? Um artesão produz peças ornamentais com material que pode ser derretido quando é levado a certa temperatura. Uma dessas peças contém uma esfera sólida e o artesão observa que as peças com esferas maiores são mais procuradas. E resolve desmanchar as esferas menores para construir esferas maiores, com o mesmo material. Aí ele fala, para cada 8 esferas de 10 centímetros de raio desmanchada, ele constrói uma nova esfera. O raio da nova esfera construída mede. Então, primeiro o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular justamente qual vai ser o volume final após desmanchado, né? Essas esferas. Então vai ficar o seguinte, ó. 8 vezes o volume
de uma esfera de 10 centímetros, porque ele vai desmanchar 8 esferas de 10 centímetros. Então, 8 vezes o volume de uma esfera de 10 centímetros é igual a justamente o volume da nova esfera. Já posso eliminar os 4/3 com 4/3, π com π, sobrou o quê? 8 vezes 10 ao cubo de um lado. Raiz cúbica de 8 vezes 10 ao cubo, onde a raiz cúbica de 10 ao cubo é o próprio 10, e a raiz cúbica de 8 é justamente 2. A letra correta, no caso aí, será a letra D de dado. Batam foto aí. Pessoal, bateram foto? Bom, nós sabemos, pessoal, que nós estamos na reta final para o Enem, não é? É sim, professor. Bom, pensando aqui um pouco nisso, certo? Temos o quê? Um pouco mais de um mês, não é? E como é que está o ritmo de estudo de vocês? Está bem? Você acha que está suficiente? Acredito que não. Precisa mudar? Dá tempo mudar? Então vamos imaginar um pouco o que é que tem que mudar, tá certo? Pode ser agora? Então pronto. Queria pedir que vocês ficassem em pé agora, tá certo? Por favor. Não vou fazer vocês dançar não, viu? O que eu quero, pessoal, o que eu quero fazer com vocês agora é programar a mente de vocês para esse um mês e meio que vai faltar. Tá certo? Eu quero primeiro que vocês fechem os olhos. Todos fechem os olhos. E imagine agora, se vejam, qual o momento feliz que vocês estão procurando aqui? Passar no vestibular, não é? Então imagine você em fevereiro de 2019. Sabe o que é que acontece em fevereiro de 2019? É o dia que vocês vão fazer a matrícula na UFC. Imagine vocês lá fazendo a matrícula agora. Estão felizes? Estão se imaginando felizes? Estão com alguém? Se estiver, pense aí. Imagine aí como é que foi o café da manhã antes de sair para fazer a matrícula. Vocês receberam aquele incentivo dos pais de vocês? Vocês receberam o incentivo do marido ou da esposa, do avô, da avó? Como é que vocês estão se sentindo no dia da matrícula na UFC? Aquele dia tão esperado que vocês passaram 2018 buscando. Imagine aí. Agora imagine um mês antes. Imagine agora que vocês estão no mês de janeiro. E no mês de janeiro está para sair a nota do SISU. Como é que você está se sentindo ao sair a nota do SISU? Será que vocês se sentiram bem? Será que realmente o que vocês estavam procurando foi almejado? Será que a nota foi correspondente ao que você queria? Será que precisava mais alguma coisa? Será que vocês falharam em algo? Ou será que foi o suficiente? Imagine agora, vamos dar um passo atrás. Imagine o mês de dezembro, que é justamente um mês após o Enem. Você no Natal, cortando o peru,
ceando com os seus familiares, com seus amigos e pensando, próximo mês será aquele mês decisivo. Será que a minha nota será boa? Será que a minha nota é suficiente? Pense se o que você fez antes do mês de dezembro realmente foi suficiente. Pense se você poderia se dedicar um pouco mais. Se você poderia abdicar um pouco mais das amizades, da vida social, das conversas e realmente ter a concentração necessária para no mês de dezembro estar esperando apenas a bonança de janeiro. Pense. Se agora no mês de novembro, você entrando na sala para fazer o Enem. O Enem de Matemática e Ciência da Natureza. Pense se você está inseguro, se você está tranquilo, se realmente o que você fez foi suficiente. Pense se está faltando alguma coisa. Você podia estar dizendo agora mesmo para você: rapaz, faltou olhar geometria, faltou olhar função, eu poderia ter me dedicado um pouco mais. Pense no que está faltando para você no dia da prova. É aquele momento que você esperou o dia todo. O que é que está faltando nesse dia? Pense. Estamos em outubro, um mês antes do Enem, exatamente um mês. O que você deve fazer para que no dia da prova você tenha realmente sucesso? Que você realmente chegue no dia da prova e diga assim: essa prova realmente foi feita para mim. O que está faltando para você fazer a matrícula em fevereiro? Está faltando alguma coisa? O que é que está faltando? E finalmente chegamos no dia 15 de setembro de 2018, onde eu vejo aqui vocês, numa manhã de sábado, com a perspectiva de futuro, com o futuro todo pela frente, próximo já do Enem. E vocês já viram como é que vai ser o destino de vocês em 2019, a matrícula no UFC. Vocês viram a angústia que vocês possivelmente estão passando no mês de dezembro, onde vocês estavam com familiares, mas só pensavam na nota do SISU. No mês de novembro, no dia da prova, que vocês se viram e faltava um pouco mais de estudo. Mas eu tenho certeza que esse 15 de novembro será especial, porque vocês decidiram estar aqui. Vocês não estão aqui por obrigação. Vocês decidiram estar aqui. E quem decide, consegue chegar aqui, consegue chegar à vitória. Então, pessoal, vocês estão de parabéns, porque vocês são vencedores, porque vocês decidiram estar aqui. E eu tenho certeza que todos vocês vão vencer. Digam: vou vencer. No Enem 2018, eu vou fazer minha matrícula no UFC. E se não for no UFC, é na UES. Mas eu vou passar. Quem vai passar aqui? Show de bola. Pessoal, tenham um ótimo final de semana, porque vocês são vencedores. Tchau.